Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória até chegar aqui no Canadá. Então acompanhe até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E antes de continuar, já sabe, né? Faz a sua inscrição. Caso não seja inscrita ou inscrito, já deixa o seu like, porque isso ajuda bastante o projeto. Até trouxe a minha bandeira para mostrar a vocês. Essa bandeira muito especial, mostrei em detalhes lá no Insta do Projeto Singular e também compartilhei algumas imagens da minha trajetória. Se você ainda não segue o Insta do projeto, eu vou deixar disponível aqui para você ir lá conhecer toda a nossa programação em tempo real. Então vamos lá. Eu não tenho como começar a minha história sem falar da minha infância. Eu lembro que meu avô era taxista e trabalhava no aeroporto e às vezes ele me levava para trabalhar com ele e lá eu ficava vendo as pessoas, né, se despedindo com as malas, o avião decolando, então tudo isso enchia o meu coraçãozinho de alegria. Quando pequena, eu desejava ser a aeromoça, isso mesmo. Eu até ganhei a Suzy Aeromoça, não sei se vocês se lembram, eu vou deixar aqui a imagem, que foi a minha boneca assim preferida do momento, porque ela vinha com a mala, era muito bonitinha e era o meu sonho. E durante esse período eu ouvi palavras desmotivadoras. Eu comecei a acreditar que aquilo era algo impossível e muito distante para acontecer na minha vida. Alguns anos depois, em 2016, eu tive o meu verdadeiro encontro com Cristo. Eu digo isso porque na minha infância eu já frequentava a igreja, mas foi em 2016 que eu tive um encontro que mudou a minha vida. Nesse dia eu estava no meu quarto, eu estava bastante afastada do Senhor, eu não lia a Bíblia há muito tempo, eu não orava, não tinha um tempo de qualidade com Ele. E foi quando eu coloquei uma ministração no YouTube e comecei a ouvir. Nessa ministração, o Espírito Santo falava muito ao meu coração e parecia que a pessoa que estava ministrando, ela estava contando a minha vida toda, de tão incrível e específico que foi. Eu lembro que foi uma ministração da Lívia Bember, eu não a conhecia no momento, eu fui conhecer depois, e ela compartilhou um testemunho sobre uma viagem missionária dela. Depois vocês podem procurar, tem disponível no YouTube. No testemunho, ela contava que conseguiu uma parte do valor para pagar a viagem, a outra parte ela colocou, acho que no cartão, e não surgiu depois a fatura, então não foi cobrado esse valor. Então foi um grande milagre que aconteceu. E naquele momento o Espírito Santo ministrava no meu coração que ele me levaria para lugares grandes. Então foi um momento crucial na minha vida, um divisor mesmo na minha história com Cristo. E a partir daquele dia eu voltei a sonhar, eu voltei a acreditar de que é possível, que os sonhos eles podem se realizar se entregarmos a Deus. Vocês vão observar que muitas coisas se conectaram na minha vida durante esses períodos e também nessa fase eu estava passando por um término de um relacionamento e eu estava sofrendo bastante e foi preciso isso acontecer, hoje eu entendo, para que eu pudesse descobrir a minha verdadeira identidade em Deus. Então eu comecei a ir em busca de quem realmente é Mariana através do olhar do Senhor, o que é que Deus diz sobre mim. Então eu iniciei essa trajetória de redescobrir a minha identidade em Deus e isso foi um ponto crucial na minha vida. Quando eu descobri que eu sou filha, que eu sou herdeira do reino, que eu tenho um pai que me ama, um pai que é o Deus do impossível, então aquelas crenças limitantes e negativas que eu ouvia antes de que aquele sonho não daria certo, eu passei a desacreditar nisso e me apegar às verdades que o meu pai diz pra mim. Então, em 2017, eu comecei a planejar o que é que eu iria fazer assim que eu me formasse. Eu me formei em 2018 e eu precisava, né, saber qual rumo eu iria seguir. Foi quando em dezembro do mesmo ano eu fui para algumas agências fazer alguns orçamentos e eu comecei a pesquisar mais sobre viagens, sobre intercâmbio. Em dezembro também eu iniciei um propósito com Deus e acredito que tudo isso que aconteceu na minha vida, tanto da área sentimental como de outras áreas mais pessoais,
tudo isso me direcionou para o propósito. Então eu estava cansada de sofrer emocionalmente falando e eu entreguei o meu coração para Cristo. Então eu falei em oração que em 2018, a partir do dia 1º de janeiro, eu não me envolveria com ninguém, que eu entregaria o meu coração para Cristo, para que Ele pudesse juntar os pedacinhos e me dar um novo coração, que eu pudesse conhecê-lo mais e mais. E nesse período iniciou a minha trajetória mesmo em um relacionamento com Cristo. Eu lembro de uma oração muito específica que eu fiz, que eu não tinha noção do que eu estava dizendo no momento, só depois que eu fui ver o peso daquilo que eu falei. Eu pedi ao Senhor que a pessoa que eu fosse me envolver, depois que eu finalizasse esse meu período de 1 ano sem me relacionar com ninguém, seria a pessoa certa, mandada por Ele, para que eu casasse com essa pessoa, porque eu não queria mais me envolver com ninguém e ter essas desilusões amorosas. Eu queria realmente alguém para que eu pudesse constituir a minha família. Agora, já em 2018, vivendo tudo novo na minha vida, em março, no dia 8, jamais vou esquecer essa data, foi o Dia da Mulher, surgiu uma promoção da agência que eu tinha ido antes fazer o orçamento, com vários benefícios e também com assessoria do visto gratuita. Então era uma super oportunidade. Então eu orei ao Senhor e eu pedi que, se fosse algo do meu coração, vontade minha, que não desse certo, mas se esse desejo que eu tenho de ir para fora também coincidisse com o desejo no coração do Senhor, que as coisas fluíssem na minha vida e que eu conseguisse aproveitar essa oportunidade da agência. E imediatamente eu liguei para minha mãe, contei toda a situação. Minha mãe ficou surpresa porque não estava preparada financeiramente para isso, e ela me deixou de stand-by. E aí eu continuei orando, pedindo a Deus para que seja feita a vontade dele na minha vida. Se não fosse, que eu iria entender que não era o plano dele de eu ir para fora, que era algo do meu coração mesmo. E eu sempre tive esse temor, sempre tive o desejo de estar no caminho certo, vivendo o que Deus tem preparado para mim. Eu estava cansada de fazer as coisas do meu jeito e sempre quebrar a cara no final. Foi quando minha mãe ligou para mim, logo no final da tarde, dizendo que surgia um valor na conta e que ela poderia, me abençoar com relação a isso. E 2 dias depois, eu fechei o meu contrato na agência. Fechei o contrato em março de 2018 e a viagem estava programada para março de 2019. Então eu tinha aí 1 ano para poder conseguir o visto, para conseguir pagar a agência. Eu não trabalhava, dependia dos meus pais, e foi quando eu comecei a fazer alguns trabalhos de freelancer. Já estava no último ano da faculdade fazendo estágios, então eu conseguia conciliar uma coisa com a outra. Eu vendi brigadeiro, eu panfletava nos shoppings, trabalhei como recepcionista de eventos, fiz algumas gravações no shopping, e eu sou grata a Deus por todas essas oportunidades, porque foi através de todo esse esforço, através de tudo isso, que eu fui conseguindo juntar o valor. Eu confesso também que nesse período eu comecei a ter crises de ansiedade e eu entendia que Deus estava trabalhando na minha vida, trabalhando no meu emocional, para que eu pudesse aprender a depender completamente dele. Eu sempre fui uma pessoa controladora, mas não controlar a vida dos outros não, controlar a minha vida mesmo, muito planejadora, e Deus estava querendo que eu estivesse completamente na dependência dele. E agora vou abrir um parênteses na história para que vocês possam entender que muita coisa aconteceu na minha vida durante esses 3 anos em várias áreas. Eu conheci o meu marido na infância, a gente estudou juntos, eu acho que na 6ª série, e eu estudei apenas 1 ano naquele colégio. Depois eu fui para um outro colégio, perdemos o contato. Naquela época eu acho que era o quê? MSN? Orkut? Alguma coisa assim. Então a gente perdeu o contato, e em 2016 para 2017, uma colega nossa que estudou com a gente na época criou um grupo no WhatsApp com os alunos daquele ano, justamente o ano que eu estudei naquela escola. Então assim, era já Deus traçando aí os nossos caminhos. Logo no início de 2018 começamos a conversar,
eu entrei em contato com ele para poder pedir uma ajuda, algumas orientações com relação à viagem. Só que chegou um período que as conversas começaram a ficar frequentes. Eu confesso que eu fiquei muito confusa porque eu não queria, sabe, me envolver, não queria conversar por conta do propósito que eu fiz ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu ficava, Deus, será que vai ter alguma conexão? Porque ele tá morando em Montreal, o intercâmbio que eu fiz foi em Toronto, então eu ficava nessas orações aí com o Senhor, mas até então meu coração estava muito tranquilo. Foi quando em novembro ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele ia comprar passagens pro Brasil para poder me ver em 2019, no caso, e eu fiquei tipo, meu Deus, será que é isso? E aí eu comecei a orar mais específico pro Senhor. E em dezembro de 2018, tive uma notícia muito triste, que o meu primeiro visto foi negado. Eu sei que tudo tem um propósito, mas também eu acredito que houve algum erro na agência na hora de encaminhar a minha documentação. Aquilo deixou meu coração muito triste. Eu fiquei muito desanimada, sabe? Realmente sem saber o que fazer. Porque naquela época eu pensava o seguinte: se as coisas vão bem, é porque Deus está comigo, é porque faz parte do plano dele para minha vida, e se algo der errado é porque Deus não tá ali comigo, não é parte da vontade dele. Então era assim que eu pensava. Só que não existe nada disso. Tanto nos dias bons como dias ruins, Deus vai estar conosco. Nem sempre a primeira porta que fecha é a palavra final do Senhor para nossa vida. Então, com esse visto negado, eu tive que alterar o meu contrato. Eu acabei pagando bem mais do que eu imaginava no final de toda a história. E eu tive que mudar o contrato para uma nova data e ainda tinha esperanças de acontecer ainda em 2019. Então, em janeiro de 2019, começamos a namorar à distância e foi algo assim bem desafiador que eu fiz na minha vida, mas foi tudo debaixo da bênção do Senhor. Conheci a família dele, ele conheceu a minha família, nossas famílias estavam de acordo e isso é algo muito importante assim para mim. Então, foi tudo assim direcionado por Deus. Em março do mesmo ano, iniciei o projeto Singular e eu tenho um vídeo aqui contando toda a história de como foi a nossa trajetória até chegar aqui. Eu vou deixar o link aqui disponível também na descrição para você poder assistir depois. Já estava formada, então eu comecei a ir em busca de empregos na minha área. Eu sou fisioterapeuta e comecei a mandar currículos em hospitais, em clínicas e eu não consegui nada. Um detalhe importante, eu acredito que eu não fui bem orientada com relação ao visto anterior, porque eu precisava ter vínculos para comprovar que eu não ia ficar no país, mas que eu ia voltar para o Brasil. Então, quando eu tentei o visto anterior, eu não tive vínculo nenhum para comprovar e acredito que foi um dos motivos pelo qual meu visto foi negado. Só para vocês terem uma noção, eu tentei ser voluntária em algumas instituições e nem para isso eu fui chamada, porque pelo menos assim eu poderia ter algo para comprovar que eu tinha um vínculo. E eu acredito, olhando para trás, que Deus estava fechando as portas para que de fato eu não pudesse me vincular com nada para poder estar vivendo tudo que eu estou vivendo aqui hoje. Eu iniciei uma pós em pediatria para ver se eu conseguia ao menos um vínculo e se não desse certo, eu pelo menos estaria bem encaminhada para conseguir um emprego futuramente. E só para deixar claro que a pós-graduação não é um vínculo tão forte assim, porque tem pessoas que faz a sua matrícula, não frequenta e quando consegue o visto, apenas cancela a matrícula. Em setembro, eu fui tirar o visto em Recife. Eu aproveitei a viagem para poder fazer logo os dois vistos, o canadense e o americano. O canadense eu estaria tentando pela segunda vez e eu fiquei apenas uma semana na casa de uma tia e na segunda-feira eu fui fazer o meu visto canadense. Quando você chega lá, você entrega a sua documentação, você faz a biometria, tira foto e é um processo mais rápido porque eles vão dar o resultado 15 dias depois. Então eu tive que aguardar aí esse período para ter o resultado do visto canadense. Na mesma semana, na sexta-feira, dia 6 de setembro, jamais vou esquecer essa data e vocês vão entender o porquê. Eu fui fazer o visto americano.
já é algo assim mais desafiador, que deixa todo mundo nervoso, porque o resultado sai no dia. Então quando você vai lá entregar sua documentação e fazer a entrevista, a pessoa vai te dizer o resultado na sua frente. E foi quando eu recebi o resultado de mais um visto negado. E aquilo mexeu muito com as minhas emoções. Quando eu voltei para casa da tia, eu liguei para minha família, contei tudo, até minha avó ficou muito emotiva, minha avó foi comigo para a viagem. E foi um momento assim que o inimigo investiu muito na minha vida, na minha mente, bombardeando com vários pensamentos negativos. O inimigo colocava na minha mente que eu não ia conseguir, que eu estava sozinha, que Deus tinha me abandonado, que era tudo coisa da minha vontade, do meu coração, que Deus não estava, sabe, querendo isso pra mim. Então foi um momento que eu estava muito confusa e vinha um sentimento de tipo negar o Senhor, sabe, de me revoltar contra Deus. E foi quando eu resolvi sair e fui caminhar um pouquinho para espairecer a minha mente. Eu comecei a pedir o Espírito Santo para guardar a minha mente, guardar meus pensamentos, cuidar do meu coração. Assim que eu voltei da caminhada, eu estava mais tranquila. Eu comecei a ficar mal, comecei a ter falta de ar, comecei a ficar tonta, minha pressão também caiu. E foi algo horrível. Eu tava sem o meu nebulizador. Quem me conhece sabe que eu era muito alérgica. Graças a Deus o Senhor me curou disso. Eu era muito alérgica, andava sempre com a minha farmácia e eu tinha um nebulizador próprio, só que nessa viagem eu esqueci. E eu tive que ir para o hospital. Eu lembro que eu fiquei usando o pronto-socorro do hospital, que eles disponibilizam para passageiros. E lá eu ficava tomando nebulização até conseguir voltar. Eu não consegui mudar a data da viagem, então tive que esperar uns 2 dias passando mal, com falta de ar. Eu não entendia o porquê estava acontecendo tantos levantes na minha vida naquele momento. E hoje eu entendo e eu posso dizer para vocês, quando eu recebi o resultado do visto canadense, na parte do documento estava escrito: no dia 6 de setembro, o dia que meu visto americano foi negado, foi o dia em que meu visto canadense foi aprovado. Então, gente, só Deus para poder fazer isso. Só Deus para pegar uma pessoa super improvável e dar uma vitória como essa. Eu fiz o visto canadense com muita fé, porque eu tinha apenas um vínculo, e que nem era um vínculo tão forte assim, mas foi o suficiente para Deus operar o milagre na minha vida. Então chegou 2020, o tão esperado ano. Eu até comentei um pouquinho sobre esse ano, como foi um pouco da retrospectiva dele na minha vida. Vou deixar o link aqui disponível para você assistir também depois. E apesar de ter sido um ano muito difícil, muito desafiador, também foi o ano do meu grande milagre. Em janeiro, no dia 25, já completou aí um ano que eu estou aqui, eu viajei para o Canadá e a princípio eu só ficaria 3 meses. Eu vim para poder conhecer um pouquinho de Montreal, ficar um pouco com o meu namorado, o atual marido, e também para poder fazer o intercâmbio em Toronto de 1 mês. Só que eu já cheguei aqui com surpresas. Na primeira semana já fiquei noiva e algumas semanas depois eu fui para Toronto fazer meu intercâmbio, voltei, casei aqui em Montreal e agora estou morando aqui. Não consegui voltar por conta da pandemia, mudou completamente os nossos planos e Deus trabalhou muito na minha vida nesse período. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial falando sobre esse meu primeiro ano aqui no Canadá, sobre as mudanças, sobre a adaptação. Não é fácil, você está longe da sua família, você tem que vivenciar o novo, começar do zero e a se adaptar ao idioma, se adaptar a uma outra cultura, é tudo muito diferente e desafiador. Espero de coração que a minha história possa edificar a sua vida. Não é sobre mim, tá? É tudo sobre Deus, sobre o que Ele fez, o grande milagre, do improvável para o provável. Eu realmente tive experiências com Deus do impossível e eu desejo que você também tenha experiências com Ele, para de fato você poder conhecer
quem realmente Deus é na sua vida. Saber quem eu sou em Deus e descobrir minha identidade nele fez toda a diferença na minha caminhada. É por isso que eu estou à frente do Projeto Singular, ajudando mulheres a descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. E aqui é umas pelas outras e todas por Ele. Não se apegue às mentiras, às crenças limitantes ou negativas que o inimigo pode ter colocado na sua vida, através de circunstâncias, através de pessoas dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz. Não ouça esse tipo de voz. Ouça a voz do Senhor, dizendo que Ele tem o melhor preparado para você, que os planos dele para a sua vida são maiores e melhores do que você pode imaginar. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar um versículo com vocês, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Se apegue às verdades das Escrituras para a sua vida e confie no Senhor. Finalizo por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários. Se você conhece alguém que tem um desejo imenso de morar fora, de viajar para outro país, de fazer missões, manda esse vídeo para essa pessoa. Se você conhece alguém que acha que o fato de não ter dinheiro ou a questão do visto pode ser algo muito impossível aos olhos dela, manda esse vídeo que eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o coração dela. Não se esquece de seguir o projeto lá no Insta para acompanhar tudo em tempo real. Deixa o seu like porque isso ajuda bastante e fazer a sua inscrição também, que é muito importante para conferir todo o conteúdo. Que Deus continue te abençoando. Um beijo e até mais!